sinceramente, na minha época, eu adorava todos. Eu tenho até hoje o Nelson Gonçalves, desde criança eu toco e canto música dele, Altemar Dutra, a Ângela Maria, aquela que faleceu, a Maísa, a Elis Regina. Então, eu gosto de todos, porque eu só então tocava essas músicas, né? A música popular brasileira. Depois que começou a entrar mais, assim, maior o número de músicas sertanejas. Foi daí que nós começamos a aprender música sertaneja. Então, mas na época tudo que era música, bolero, samba, samba-canção, choro, inclusive tangos, guaranias não, umas músicas que a gente chama corrido mexicano, essas músicas do Chile, estava muito, aqui tinha muita gente, né? Principalmente os boleros, eu dançava com a Cidinha nos bailes, aqueles LP do Trio Cristal, me lembra algum, Cidinha? Hã? Rei Conniff, umas músicas na época, nossa. Então, sabe, eu adorava essas músicas. Para mim, tudo que é música é boa, é boa para mim. Tem uma coisa que está sendo feita atualmente que você gosta da música mais nova, dos últimos tempos? Olha, eu sinceramente, o que me agrada é o funk. Para mim não é música, para mim é grito. E sobre suas composições, Jaime? Quantas composições você tem? Eu só tenho 2, porque até já falei isso nesse negócio aí no Teatro Cacilda Becker, quando nós fizemos isso, eu contei essa história. Eu namorava com a Cidinha, eu sou casado já há 52 anos. Eu namorava com ela, já cantava essas músicas para ela, né? Isso um amigo meu, aliás, não sei se ele morreu, sei lá, porque nunca mais eu tive contato com ele. No exército, a gente ficava lá aqui em Quitaúna, como a gente ainda não era oficializado para trabalhar no quartel, né? Pegar farda. Então a gente ficava 15, 20 dias fazendo limpeza, engraxando sabre, contando balas, abria o caixote, fazia a gente contar quantas balas tinha no caixote, arrumar serviço. E na hora do intervalo do café, arrumei um amigo lá, conversa vai, a gente fazia aquelas rodinhas, né? Eu fumava na época. Então a gente sentava lá num cantinho, fumando, esperando a chamada, né, pra gente. E vira e mexe, esse rapaz aí batia esse samba, a marchinha, e conversava. Eu falei, poxa, você parece que gosta de música, não sei o quê. Eu gosto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, às vezes, a gente pegava a carteira de cigarro, tirava aquele plástico, parece coisa de metálico, né? E, às vezes, a gente escrevia alguma coisa sobre música, sobre a música, né? E foi indo assim, vai hoje, vai amanhã, a gente ia pegando mais liberdade, mais amizade, e chegamos no quê? Fizemos as músicas desse jeito. Então, eu era solteiro, eu namorava com a Cidinha, cantava essas músicas para ela. E só agora, um ano e pouco, que eu oficializei. Então, foi daí que começou essa música. Mas eu fiquei com ela praticamente 50 anos com a música guardada. Guardada não, só tinha na cabeça. Só na cabeça.
Eu não tinha por escrito. Então foi daí que incentivo dela, da Tânia, outras pessoas, com o Luiz, o Luiz, né, o coordenador de vocês, ele me ajudou a fazer, o irmão da Tânia fez a parte da partitura, que ele trabalha com isso, então aí oficializei a música, e aí nós começamos a ensaiar, e deu no que deu. E essa música que está oficializada é qual? Como é o nome? A que está oficializada é a entrada de cinema. Isso tem uma história também, a entrada de cinema, porque na época a gente marcava um encontro com a namorada, então a gente falava assim, olha, nós nos encontramos lá no cinema, tá? Tá bom. Então quem chegava primeiro esperava lá fora, né? Aí quando o outro chegava, a gente comprava o ingresso, ou já comprava antes, e entrava. E na época existia a palavra entrada, não é ingresso, né? Então, às vezes você queria ir no Pacaembu, vou comprar uma entrada para assistir o jogo do Corinthians, vou comprar uma entrada no cinema, vou comprar uma entrada né, no teatro. Existia muita palavra entrada. Então a gente era viciado em falar isso, né? Não falava ingresso. Então foi daí que, quando nós fizemos essa música, como falava em cinema e entrada de cinema, falei, poxa, vamos, né? Entrada de cinema. Então ficou assim, como entrada de cinema, oficializou o nome como entrada de cinema. Você compôs sozinho ou com a ajuda desse? Não, com esse rapaz, que hoje eu gostaria até de encontrá-lo, porque... Já faleceu, né? Porque nós morávamos aqui na Rua Catão, lá na Vila Romana, e eu estou aqui há 46 anos, né, aqui no apartamento. Aí a gente vai crescendo, coisa e tal, casamos, ele casou também, quer dizer, cada um para o seu lado, sumiu. Eu não tive mais contato com ele comigo, nem sei se ele é vivo, se não é, mas ela sabe que, parece que há pouco tempo soubemos que ele... Exatamente. A gente fazia a frase, eu às vezes pego, eu tenho várias músicas aí, só falta colocar melodia, porque eu pego revistas, coisas assim, e eu fico lendo frases, né? Então, se eu estou com um negócio na cabeça, eu faço, poxa, essa palavra aqui posso encaixar aqui. Então eu formo palavras assim que você pode encaixar fazer música. Quantas músicas você está por fazer? Eu tenho, acho que umas 3, 4 músicas, só a letra. Só a letra. Não tive ainda tempo de colocar a melodia.